Polícia Civil, ela na sexta-feira anterior ao concurso, ela foi convocada pelo Ministério Público a participar de uma reunião porque houve uma divulgação de um vídeo anônimo no qual a pessoa denunciava uma possível fraude no concurso que seria realizado na cidade de Piedade. Isso foi na sexta-feira, o concurso seria realizado dia 28, no domingo. Diante dos fatos, o Ministério Público instaurou uma notícia-fato e aí foi realizada uma reunião com o Ministério Público, Polícia Civil e o município de Piedade, Caratinga, visando evitar possíveis fraudes que pudessem ocorrer nesse certame. Como já estava às vésperas do concurso, a Polícia Civil sugeriu que fossem escaneadas, digitalizadas, todos os gabaritos preenchidos, todos os gabaritos respondidos pelos candidatos, com forma de garantir que as respostas que fossem entregues no momento da prova correspondessem ao resultado final, que não houvesse nenhum tipo de troca de gabarito pós-prova. Tá? Isso foi feito, 100% dos gabaritos foram escaneados. Só que a própria Polícia Civil já havia alertado que essa medida era uma medida cautelar, mas que não impediria que houvesse o vazamento da prova. Nós estávamos na sexta-feira, o concurso aí ia se realizar no domingo, então poderia na própria sexta ou no sábado ocorrer o vazamento da prova. E assim que ocorreu a prova, a Polícia Civil continuou as investigações, tentando localizar os locais onde os representantes da banca estiveram em Caratinga, quem manteve contato com eles. E aí, na sexta-feira, o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima, contendo nessa denúncia arquivos. Esses arquivos eram 3 provas em arquivo PDF, provas originais, o arquivo original que seria utilizado para a impressão das provas, né? Por que eu afirmo arquivo original? Porque era um arquivo colorido, não era um arquivo escaneado. As provas que foram entregues aos candidatos, todas eram preto e branco. Então, os candidatos poderiam sair com a prova do local desde que aguardasse até o final do certame. Mas mesmo que tivessem saído com essa prova escaneado, elas estariam preto e branco, estariam com manchas de digitalização. Esse arquivo não, esse arquivo era um arquivo em PDF, um arquivo autêntico, ele estava colorido e correspondia efetivamente com a prova que foi realizada no dia 28, domingo. Junto com o gabarito, junto com as provas, estavam também gabaritos, tá? E aí, com base nessa informação, a denúncia apontava de onde havia partido essa prova, apontando um candidato que também é servidor contratado no município de Piedade de Caratinga. Com base nessas informações, a Polícia Civil está com todos os gabaritos que foram feitos. Então, eram 3 cargos muito específicos. Quais cargos? Advogado CRAS, enfermeiro especialista em curativos e dentista especialista em próteses. Né? Esses 2 últimos cargos, eles exigem uma especialização, então apenas 17 pessoas concorreram ao cargo de enfermeiro especialista em curativos e 9 pessoas concorreram ao cargo de dentista especialista em prótese. Então, sim, um âmbito muito pequeno de busca. E com base nessas buscas, nós chegamos em 3 pessoas essas ligadas à administração. Desses 3, 2 são servidores contratados no município de Piedade e uma pessoa é companheira de um dos envolvidos e também agente político de outro município. O município é próximo também. Essas 3 pessoas, elas além de terem feito, concorreram ao cargo que corresponde à prova que foi vazada, elas todas as 3 tiraram a mesma nota. Eles tiraram 39 pontos em 4 questões, sendo que as 3 pessoas erraram a mesma questão número 15. Tá? Eram provas distintas, para cargos distintos, mas eles tiraram a mesma nota, errando a mesma questão, demonstrando aí que houve um acordo prévio para que não fechasse a prova, para que não chamasse a atenção das autoridades que já estavam investigando o fato. Tá? Com base nisso, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão na casa dos envolvidos, na casa e nos endereços comerciais, profissionais dos envolvidos, inclusive na sede da Prefeitura de Piedade de Caratinga. Tá? E hoje, pela manhã, nós cumprimos todos os mandados de busca e apreensão, apreendemos todos os equipamentos eletrônicos dos envolvidos. Quais equipamentos? Aparelhos celulares e computadores. Tá? Em um dos computadores, as buscas acabaram agora, então nós não tivemos tempo ainda de analisar com profundidade os equipamentos. Mas em um dos computadores, o investigado teve muita resistência. Por quê? Porque nós não sabíamos que ele também possuía um escritório aberto há pouco tempo na cidade de Caratinga. Foi solicitada a busca para o município de Piedade, só que ele abriu também um escritório na cidade de Caratinga. E aí, não era de conhecimento da polícia, e aí, ao tomar conhecimento que havia esse escritório aqui, inclusive a porta de vidro dava para ver que havia computadores lá dentro, ele negou acesso da polícia a esses computadores também, e aí, com base nisso, hoje,
a Polícia Civil representou também pela busca e apreensão no local, tá? O local foi cercado pela polícia, havia para garantir que essa pessoa não tivesse acesso ao computador, e foi deferida na data de hoje a autorização para que fosse cumprida a busca lá também. Nesse computador, que estava em Caratinga e que ele não queria dar acesso à Polícia Civil, está lá nos arquivos de download os mesmos arquivos que foram encaminhados ao Ministério Público. Esses arquivos foram baixados no computador, só que foram apagados. Tá? Ele apagou o arquivo no diretório, na pasta, mas ele não apagou o histórico do navegador em que o arquivo foi baixado. Então, apesar do arquivo não estar lá, eu tenho a demonstração que no dia 27, às 10 da manhã, esse arquivo foi baixado, foi feito download naquele computador. Isto é, um dia antes da prova, os mesmos arquivos, com os mesmos nomes que foram encaminhados ao Ministério Público na sexta-feira passada. Então, isso demonstra o quê? Primeiro, ele participou da fraude. Segundo, essa segunda afirmação, não há dúvida, houve o vazamento da prova de piedade, do concurso de piedade de Caratinga. Nós temos o arquivo em PDF, o arquivo não está escaneado, é o arquivo original. Só pode ter sido encaminhado pela banca examinadora. Tá? Então, hoje a Polícia Civil tem 4 linhas de investigação. A primeira começou na sexta-feira, dia 26, tá? Com a reunião com o Ministério Público e a definição de que seriam escaneados no dia 28, no domingo, todos os gabaritos respondidos, para evitar que ocorresse qualquer tipo de troca de gabarito. Tá? Isso foi feito, a prova foi produzida, e graças a essa prova, essas outras fases da operação serão possíveis. Então, a primeira fase, o escaneamento dos gabaritos. Uma segunda fase, que ocorreu na data de hoje, que é o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em relação aos suspeitos, inclusive na sede da Prefeitura de Piedade de Caratinga. Durante o cumprimento, a Polícia Civil já teve acesso ao processo administrativo de licitação, dispensa e contratação da empresa. Tá? Trata-se de uma sociedade sem fins lucrativos e que, em razão disso, é contratada pelos municípios com dispensa de licitação. Tá? E aí nós iremos analisar todo esse processo para saber a legalidade da contratação dessa empresa, analisar se houve alguma fraude, algum crime praticado durante o processo licitatório. Tá? Então, essa é a terceira fase da operação. E a quarta será analisada qual é a participação da banca examinadora e quem foram os responsáveis pelo vazamento da prova. Tá? Essa banca é uma banca sediada em Serrinha, da Bahia, chama Instituto de Educação e Saúde Pública. Apesar de estar no norte da Bahia, hoje ela está realizando 4 municípios no interior de Minas Gerais. Tá? Nenhum município da região da Bahia, só 4 concursos no interior de Minas Gerais. Então, essa banca será investigada, nós iremos descobrir quem foram as pessoas responsáveis e quem efetivamente praticou o crime que está sendo apurado hoje, que é a fraude a certame público. Tá? O que nós podemos afirmar, acabei de dizer, acabamos de cumprir a busca agora, uns locais não estavam incluídos a princípio nas buscas, foi solicitada uma busca emergencial agora, foi deferida e cumprida nesse momento, então se a Polícia Civil não teve como analisar os equipamentos, até porque serão feitas perícias complexas, até mesmo para tentar recuperar arquivos apagados. Tá? Isso demanda tempo. Mas já foi possível perceber o que? No computador de um deles, o histórico de downloads aponta demonstrando que ele efetivamente fez o download dos arquivos que o Ministério Público tem em mãos e também a Polícia Civil, mas também demonstrou que no celular dele ele mantinha contato com o representante da empresa que se apresentou à Polícia Civil como o representante do Instituto de Educação e Saúde Pública, inclusive por meio de uma procuração. Tá? Essa pessoa manteve contato com um candidato. Mas ele também é servidor público, sim, mas não é plausível. A administração pública preza pelo princípio da impessoalidade, principalmente quando se trata de certame, um concurso público. Não seria razoável que um dos candidatos mantivesse contato tão próximo como o investigado mantém com um dos representantes da empresa. Inclusive, foi a pessoa que se apresentou como o responsável, tá, pelo concurso aqui em Piedade de Caratinga. Então, isso também será investigado. Tá? Isso já está no aparelho celular e isso será investigado com profundidade pela Polícia Civil. Doutor Luiz, 3 cargos há fortes indícios de fraude. Sim. A Polícia Civil acredita que possa ter havido fraude em outros cargos? Essa investigação pode levar a isso? Sim, nós temos acesso a todos os gabaritos. Tá? Só que o tempo foi muito curto até agora. A Polícia Civil vem trabalhando desde sexta-feira, dia 26, de forma incansável. Nós participamos do concurso do início da prova pela manhã até o final da prova, quando as provas saíram de dentro dos colégios. Então, assim, domingo inteiro, quase 12 horas de serviço para evitar que houvesse troca de gabarito.
Nos dias seguintes à prova, a Polícia Civil focou em localizar onde essas pessoas passaram e onde elas ficaram hospedadas aqui na região. E aí, na sexta-feira, nós tivemos acesso à comprovação do vazamento que foi solicitada a busca. Então, nós não tivemos tempo ainda, são 2.000 provas, tá? De corrigir todas as provas. Nós estamos aguardando uma resposta da própria banca, que a banca ela divulgou que no dia 9 irá divulgar os resultados. Com base nos resultados, nós iremos conferir os resultados que a banca divulgou com os resultados que nós temos. E aí tentar descobrir outras pessoas que possam ter participado também dessa fraude. Tá? Por meio das perícias também que serão realizadas nos equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, também será possível apontar se houver participado mais algum candidato, quem é esse candidato. Mas, a princípio, a investigação, as diligências de hoje, focaram em 3 candidatos só, porque são 3 candidatos que a Polícia Civil consegue apontar agora como que efetivamente fraudaram o concurso de Piedade Caratinga, para o cargo de advogado CRAS, dentista especialista em próteses e enfermeiro especialista em curativos. Tá? Cargos muito específicos, então um âmbito muito menor de pesquisa, que todos os 3 tiraram a mesma nota, errando a mesma questão, sendo que um deles baixou a prova no seu computador no dia 27, um dia antes, no sábado, às 10 da manhã. Então, um dia antes do concurso ocorrer, ele já estava de posse das provas e do gabarito, sabendo que no dia anterior a Polícia Civil havia realizado uma reunião com o Ministério Público e com o próprio município e já havia cientificado que ocorreria aí a digitalização dos gabaritos. E essa pessoa tinha ciência de que as provas seriam digitalizadas e que se fosse para fraudar o concurso, deveria ser por meio do vazamento prévio das provas. Doutor Luiz, essa prova poderá ser cancelada? Por quem ela pode ser cancelada e alguém foi preso? O que ocorre? A anulação do concurso não compete à Polícia Civil. Tá? Então, quem pode fazer isso? O município de Piedade tem o dever de autotutela. Então, se assim entender que houve fraude, ele tem o dever de anular esse concurso. Se ele não fizer, isso pode ser feito por meio judicial, e aí vários legitimados podem propor isso, dentre eles o Ministério Público. Não posso falar quem vai fazer e o que vai fazer, isso não compete à Polícia Civil. Mas elemento que demonstra o vazamento da prova, eu estou de posse da prova, que não está no site da banca, que não foi divulgado pela banca e que ninguém poderia hoje ter acesso a ela. Sei que nós temos acesso, nós estamos na posse dela desde sexta-feira passada. Então, assim, essa prova efetivamente vazou. Indício de participação de candidatos. Nós temos 3 que tiraram a mesma nota. Eles não fecharam a prova, tiraram 39 e 40, mas erraram a mesma questão. É muita coincidência, tá? Principalmente a proximidade dos 3. 2 servidores públicos, inclusive no momento das buscas e apreensões, eles estavam exercendo a função pública no município de Piedade. Tá? E uma terceira mantém união estável com um deles e agente político em outro município. Então, sim, são pessoas próximas, pessoas que há um liame entre elas, tá? Não são pessoas totalmente aleatórias. Um deles negou conhecer os outros, mas no celular dele tem conversa dos 2. Né? Inclusive, ele é atendido pelo profissional, então se ele fala que não conhece, mas é atendido pelo profissional. Então, eles efetivamente mantêm contato, eles efetivamente têm um vínculo e há uma demonstração aí, inclusive, com o próprio município de Piedade de Caratinga. Eles são servidores contratados, mas servidores do município. Claro que as investigações eles estão acontecendo, mas eles levaram, por exemplo, no bolso o gabarito? Como foi na hora da prova? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Não. Na hora da prova foi feita a fiscalização pela própria banca e pela Polícia Civil. Se levou o gabarito, nós não percebemos isso. Mas eles tinham acesso ao caderno de prova e ao gabarito. Então, se eles fizeram essa prova durante o sábado, no domingo eles não conseguiriam lembrar todas as questões. Eles não tiveram acesso só ao gabarito, mas também à prova. Então, eles tinham como ler as questões, entender o que estava perguntando ali, e no dia seguinte, você vai chegar na prova, você vai conseguir lembrar de todas as questões. Então, é bem provável que tenha sido feito isso, tá? Eles não levaram nada para a prova, até porque o risco é alto, né? Então, eles ficaram lendo a prova, decoraram ali, não a ordem das letras do gabarito, mas a resposta das questões. Eles estavam com a prova na mão. É muito mais fácil eu ler uma questão e lembrar dela no dia seguinte do que tentar decorar 40 letras, uma sequência de 40 letras. Então, eles fizeram a prova, ele deve ter feito a prova por reiteradas vezes, até decorar ali, e pelo que tudo aponta, combinaram de errar uma questão e combinaram de errar a questão 15, o que facilitou o trabalho da Polícia Civil.